Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtire Vibhagine Yomatra Vyattadhyaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Sedanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramananda Satguru Pranatoshmam. Shanti, Shanti, Shanti Om. Ok. Ok, Arjuna. Você não entendeu nada. Então, Krishna virou para Arjuna e disse: até agora eu te disse, eu falei sobre a sabedoria do Jnana Yoga, sabedoria do autoconhecimento. Né? Até agora eu falei sobre a sabedoria do Jnana Yoga do Vedanta. Agora, escute com atenção a sabedoria do Karma Yoga. Yoga aqui que significa Karma Yoga, que inclui o Pasana Yoga. O Pasana Yoga é um aspecto do Karma Yoga. O Pasana Yoga é meditação que serve ao propósito de expandir e focalizar a mente, sutilizar a mente. É um exercício, é uma prática, uma sadhana importante dentro do âmbito, dentro da umbrella do Karma Yoga. É ação que produz um resultado, e o resultado é uma purificação, refinação, ou melhoramento mental e intelectual, ok? E o Jnana Yoga se trata de contemplação, né? Estudo, reflexão, contemplação dessas declarações dos Upanishads que determinam a real identidade do Jiva como Brahman. Todos esses ensinamentos são lógicas, todas as lógicas são baseadas. As lógicas do Vedanta, algumas delas são tão sutis que elas parecem lógicas filosóficas. Quando nós entramos nos aspectos extremamente sutis do Vedanta, corpo causal, Maya, todas essas coisas, a gente tenta definir aquilo que é indefinível. Quando a gente começa a analisar a natureza da realidade, a natureza da existência, então são temas tão sutis que o aspecto mais sutis do Vedanta, eles podem ser considerados quase que o aspecto filosófico do Vedanta. Por quê? Porque nós vamos entrar naquela área de análise e investigação sobre a natureza da existência, a natureza da realidade. São temas tão sutis que entram no campo da filosofia. Mas toda essa filosofia do Vedanta é baseada numa lógica, muitas vezes, não direta, sensorial, mas extremamente inferencial, que requer uma sutilidade enorme. Mas sempre no Vedanta, a nossa filosofia é toda ela sustentada por lógica. O Jnana Yoga é o caminho da compreensão e ele precisa ser sustentado por lógica. Quando a gente estuda os textos do Brahma Sutras, que são comentários sobre os Upanishads, os temas lá são tão profundamente sutis, parece uma contradição, profundamente sutis, entendeu? Sutis, que requerem uma sutilidade, uma mente tão sutil e refinada para seguir aquela lógica, porque são lógicas sutis, a gente chama em inglês hair splitting logic, hair splitting analysis, aquelas coisas como se você estivesse pegando um fio de cabelo e desdobrando, você vai esmiuçando, você vai esmiuçando aquelas lógicas sutis a respeito daquelas análises extremamente, entendeu? Sutis, mas sempre sustentados por lógica, ok? A lógica do Vedanta, toda a lógica do Vedanta, isso vai para aquela questão sua, é sempre fundada na nossa experiência
não devidamente examinada, as nossas experiências não devidamente examinadas, é o que produz a total ignorância a respeito do que está realmente ocorrendo em Mitchell, de todos os fenômenos de Mitchell, que a gente não examinou devidamente, entendeu? A nossa experiência, a nossa interação com o campo. Então, a lógica da nossa experiência bem examinada é a base na qual o Vedanta se sustenta para mostrar para a gente, entendeu? Para dar um exemplo simples, de que não existe, intrinsecamente, essencialmente, não existe segurança em nenhum objeto de experiência, por exemplo. Pô, você está louco, cara? Se eu tivesse $1 milhão, eu me sentiria totalmente seguro, né? Aí o Vedanta começa a apresentar uma lógica que vai provar para o indivíduo de que não existe segurança em nenhum objeto de experiência, não existe a felicidade em nenhum objeto de experiência. A felicidade existe no reconhecimento da nossa natureza como a única fonte de ananta, de satisfação, paz e tranquilidade. Então, todos esses ensinamentos do Vedanta, eles são fundados em lógicas, e essas lógicas, elas são baseadas na nossa experiência, que nós normalmente não examinamos devidamente. Vocês compreendem que não existe intrinsecamente a felicidade em nenhum objeto? O mesmo objeto pode produzir um estado de grande entusiasmo e alegria e felicidade em uma pessoa, e numa outra pessoa, o mesmo objeto pode causar o quê? Uma total insegurança, insatisfação, medo, pânico. Você concorda, Natália? Concordo. Okay. Então, lógicas simples como esta, elas são sempre baseadas. Esse é o ensinamento do Vedanta mais básico, mais fundamental, que a felicidade não é contida em nenhum objeto de experiência. A plenitude não é contida em nenhum tênis novo que eu compro. Nada. Nenhum namorado novo. Nada. E isso é tão contraintuitivo, porque a gente diz, putz, e agora? Como é que eu vou viver a minha vida agora, se eu estou a minha vida inteira buscando felicidade nos objetos? Aí o Vedanta vai dizer, ok, você vai passar 10 anos aqui analisando a lógica, essa lógica, de novo, até você estar totalmente convencido de que nenhum objeto novo vai resolver esse problema. Então, o Vedanta é baseado numa lógica que, em geral, não é devidamente examinada pelo Jiva. Aí o Vedanta apresenta as lógicas para a gente. Aqui está a lógica. Aí, quando você vê a lógica, você, putz, oh my God, eu não queria saber disso. Por quê? Ignorance is bliss. A ignorância, como é que se diz ignorância? É uma bênção a ignorância. Agora que eu sei, putz, agora que eu sei, como é que eu vou viver minha vida? Não? Eu pensei que um casamento novo, uma casa nova, isso e aquilo, alguma coisa, né? Aquela cenourinha assim que eu vou seguindo a cenourinha, assim, tirou a cenoura do cara. E agora? Nada vai me resolver, né? Em Mitya, nenhum objeto. Então, agora eu te falei tudo sobre a sabedoria do autoconhecimento. Portanto, escute a sabedoria do Karma Yoga, a qual liberará você da escravidão para com a ação. Olha que importante isso. Tudo aquilo que nós obtemos em Mitya depende de uma causa, é causalidade, causa e efeito, causa e efeito. A causa é uma ação. A ação pode ser uma ação física, verbal ou mental. Uma repetição de um mantra, por exemplo, é uma ação mental, né? Pode ser mental, pode ser verbal. Nós podemos fazer rituais físicos, nós podemos ir trabalhar todo dia, né, na esperança de obter aquela promoção no nosso emprego, se a gente ainda tiver um emprego. Então, todas as ações,
elas produzem um efeito, um resultado de uma ação. Escute a sabedoria da yoga, do Karma Yoga, a qual libertará você da escravidão para com a ação e os seus resultados. Por quê? Toda e qualquer ação nossa, ela visa um resultado. E o resultado que nós queremos, conscientemente ou inconscientemente, é um resultado ilimitado. Significa o quê? Satisfação permanente, plenitude permanente. Eu não quero um resultado que seja limitado, que seja temporário. Eu quero um resultado que me estabeleça com esse sentimento de plenitude, né? De preenchimento, de satisfação, de contentamento, de paz, né? Daquela convicção de que nada está faltando na minha vida, eu me sinto completo, pleno, inteiro, etc, etc. Todas as nossas ações, inconscientemente, estão visando a plenitude, né? Mas ocorre que todas as nossas ações, elas partem de uma plataforma de quê? De insatisfação, de medo, de insegurança, de carência, de dependência, né? Então, se nossas ações elas partem de uma plataforma de insatisfação, não importa quantas ações eu coloque no campo, se elas forem originadas dessa plataforma de insatisfação, de carência, de medo, de insegurança, de desejo, eu preciso de alguma coisa, essas ações jamais irão produzir o resultado ilimitado, que é a plenitude, porque elas partem. São ações originadas desse sentimento de que eu sou pequeno, inadequado, insuficiente, insatisfeito, etc. Eu preciso disso e daquilo. Me dê isso, me dê isso. É aquela criatura, né, que está sempre mendigando, né, por alguma coisa. Você, me faz um favor, você remove uma janelinha que abriu ali. Então, essas ações, elas visam um resultado. Não existe uma ação que não esteja visando um resultado. Escute a sabedoria do Karma Yoga, a qual libertará você da escravidão para com a ação e seus resultados. Ah, mas, putz, eu gosto dos resultados positivos. Mas qual é o problema? Os resultados positivos é equivalente a punya karma, resultados favoráveis. Eu trabalhei, conquistei, realizei, agora eu estou satisfeito. Então, os resultados de ações apropriadas e devidas, em seus devidos tempos, etc., vão produzir punya. Mas qual é a limitação de punya? A limitação de punya é que punya se esgota depois de um tempo. Por quê? Porque o campo é em constante modificação, as circunstâncias são em constante modificação e a equação kármica universal é muito complexa, não é uma equação linear entre eu, minha ação e o resultado que define o meu parábola da karma, não. Existem ações de bilhões de pessoas e forças cósmicas que ocorrem de todos os cantos do universo que vão contribuir para o meu parábola da karma. Então, as minhas ações, elas vão produzir resultados, algumas vezes os resultados são favoráveis, mas esses resultados são sempre limitados e nós permanecemos amarrados, presos nessa roda viva chamada ação, resultado de ação, uma vasana que vai me impelir a cometer essa ação, a colocar essa ação. Então, é uma escravidão, a escravidão para com a ação e seus resultados. Escute sobre a sabedoria do Karma Yoga, porque a Karma Yoga irá libertar o Jiva das ações, da dependência, necessidade de agir para obter um resultado, porque o Karma Yoga vai compreender que qualquer resultado é limitado, porque ele é originado, ele é um produto de ações baseadas nesse sentimento profundo de limitação e inadequação inerente a todos os Jivas. Então, qualquer ação, qualquer milhões de ações, bilhões de ações limitadas, jamais produzirão
produzirão um resultado ilimitado. Porque são duas ordens de realidade dentro de Mithya. Entre Sati e Mithya, a ilimitação e a limitação de Mithya, essa projeção de todos os objetos, de todo o dinamismo dharmico, né, e kármico de ações e resultados. Nesta yoga, nenhum esforço é desperdiçado. Então, por que nenhum esforço é desperdiçado para um Karma Yogi? O que é um Karma Yogi? Vocês compreenderam já o que é um Karma Yogi? Um Karma Yogi é um indivíduo cuja natureza é ativa. Ele é um indivíduo mais rajásico e, por questões kármicas, ele vive engajado no mundo. Ele é um householder. Householder, como a gente definiria, uma pessoa, um dono de negócio, chefe de família, chefe de negócios, uma mãe de família. As mães de família não existem mais, que as mães trabalham nos dias de hoje, né? Mas, em geral, pessoas do mundo, pessoas enganjadas no mundo. O Karma Yoga, ele é desenhado para nós, pessoas do mundo, porque através das nossas ações, nós podemos transformar ações, karma, literalmente significa ação, mas as ações, elas não terminam nelas mesmas. Existem consequências ou repercussões ou resultados por trás de cada ação. Então, o karma, ele inicia com a resposta que nós damos a um estímulo do campo, mas ele vai repercutir e causar outros níveis de karma, mais conhecidamente como Sanchita Karma e Prarabdha Karma, o resultado, a minha situação de vida, as minhas circunstâncias, os resultados de todas as minhas ações que interagiram com as ações de tantos outros bilhões de indivíduos e tantos outros fatores e forças do universo. Né? Nenhum esforço é desperdiçado para um Karma Yoga, porque o Karma Yoga é aquele que compreendeu que o resultado das minhas ações não estão sob o meu controle. Não estão sob o meu controle. Mas existe alguma coisa que está sob o meu controle. Eu não posso realmente determinar o meu destino, mas através das minhas ações eu posso produzir melhoramento, crescimento, refinação espiritual, purificação espiritual. Então, Karma Yoga é composto de duas palavras, Karma e Yoga. Karma é ação e Yoga significa uma atitude religiosa e espiritual através do qual qualquer ação vai servir ao propósito de produzir purificação, crescimento, melhoramento espiritual. E por quê? Veja bem, todas as nossas ações, elas sempre visam resultado. Senão, a gente não levantaria da cama de manhã cedo. Né? Existe essa ordem, essas leis. A gente age porque a gente quer alguma coisa. De modo a ter sucesso, eu preciso alinhar as minhas ações com o meu objetivo, né? Seja qual for. Né? Eu quero um trabalho novo, uma casa nova, um relacionamento novo, uma empresa nova, um carro novo, etc. Então, as minhas ações precisam estar alinhadas com os meus objetivos mundanos, mas elas precisam estar alinhadas com o Dharma, com essa ordem inteligente, essas leis que regem esse campo e o mantêm em plena harmonia e equilíbrio. Se as minhas ações, embora estejam visando algum benefício pessoal, se elas forem, acima de tudo, visando o benefício do todo, do coletivo, do campo, do meu meio ambiente. Vocês estão comigo? Quem é que não está comigo? Todo mundo está comigo? Ok, por favor, estejam comigo. As nossas ações, elas sempre visam algum benefício pessoal, mas é importante que o nosso benefício
seja o nosso goal, nosso objetivo pessoal, seja um objetivo dharmico. O Karma Yoga é aquele que age e na sua ação ele inclui uma certa atitude religiosa e espiritual que leva em consideração esses outros elementos, Ishvara e o campo dármico, de tal modo que eu haja sempre em harmonia com essas leis que regem o campo, chamado Ishvara em suas leis. Né? Se eu ajo em harmonia com as leis, se eu ajo em harmonia com o benefício do campo, então todas as minhas ações vão produzir o quê? Produzir crescimento espiritual. Por quê? Porque sempre que nós agimos trazendo em nossas equações de vida, Ishvara e o campo dármico, a gente vai fazer o que é correto, a gente vai fazer o que é justo, e mesmo que aquilo não seja traduzido em benefício econômico, físico, material, aquilo ali vai produzir o quê? Vai produzir Punya Karma. E qual é o Punya Karma mais elevado que existe? Nós toquei nisso hoje de manhã. O Punya Karma mais elevado que existe é uma mente shanti, 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 satívika, em paz. Uma mente calma e um coração tranquilo. Aquela história, eu não tenho nenhuma dor de consciência. As minhas mãos foram lavadas através do Dharma. Eu ajo em harmonia com o Dharma, eu deixo o resultado das ações por conta do campo, das suas leis, regras, etc. E todo dia e de noite, quando eu vou dormir, eu sei, eu fiz o meu melhor, e eu fiz as minhas ações alinhadas com essas leis cósmicas naturais, o campo dado. Portanto, eu sei que eu não tenho controle sobre os resultados das minhas ações, mas eu tenho controle sobre as minhas ações no que diz respeito ao meu crescimento espiritual. Portanto, para um Karma Yoga, nenhum esforço, nenhuma ação é desperdiçada. Você entende, Natalina? Nenhuma ação é desperdiçada. Por que sempre que eu falo que a Natalina, todo mundo ri? Eu vou parar de falar com você aqui. Parece até que eu estou com implicância. Nenhum esforço é desperdiçado, porque o objetivo do Karma Yoga é o Punya mais elevado. Veja bem, as pessoas que são muito ricas são pessoas que trabalham, são pessoas com talento, com disciplina, força de trabalho, dedicação, e aí eles vão desenvolvendo Punya material. Aí ela já nasce numa outra vida com tanta Punya material que ele já nasce numa família mais rica, entendeu? Que facilita ainda mais o desenvolvimento de Punya material, de resultados, prosperidade material. Né? Então, esse é um tipo de Punya material. O Karma Yoga é aquele, os seus esforços já não são diretamente alinhados com Punya material, mas eles compreenderam que existe um Punya superior ao Punya material. E esse Punya superior é chamado uma mente calma e um coração tranquilo, porque somente uma mente bem resolvida, né, esse corpo sutil, muito bem geometricamente equilibrado e balançado, né, desenhado, esse equilíbrio mental, emocional, intelectual é o que nos permite entrar no Jnana Yoga do Vedanta e gradualmente compreender essas declarações dos Upanishads que estabelecem a nossa identidade como aquilo que já é livre, cheio, inteiro e completo, e que não requer nenhuma ação, porque aquilo que eu sou é além de Punya e Papa. Punya e Papa são relacionados às ações e os resultados de ações. Se nós quisermos transcender esse realm, essa dimensão de ação e resultados de ação, a gente precisa transcender não somente Papa, mas Punya também. Entendeu? Eu sou aquilo que existe antes ou além de Punya e Papa, de ações e seus resultados.
E tudo que eu faço dentro dessa ordem de realidade aparente chamada Nitya, todas as minhas ações são voltadas para essa purificação mental, emocional e intelectual que vai me possibilitar a firme assimilação desse autoconhecimento. Tá? Portanto, para o Karma Yogi, no mundo material físico, tantas ações são desperdiçadas. Putz, grila, quantas pessoas começam uma empresa nova, investem dinheiro, energia por anos, e a empresa nunca parte, né? Putz, eu passei tudo isso, depois as circunstâncias modificaram isso. Tem meu irmão lá, depois que ele começou a se preparar para se aposentar da Petrobras, ele foi abrindo uma empresa aqui, nada foi dando certo, e o cara é inteligente, brilhante, mas ninguém é Ishvara, ninguém sabe as viravoltas do campo, etc. Então, quantas ações são desperdiçadas se o nosso objetivo é somente o ganho material? Mas se o meu ganho é crescimento espiritual, o ganho mundano material é secundário, entendeu? Se rolar, rolou, mas o que é importante é que eu estou agindo dessa plataforma, dessa perspectiva de um Karma Yogi, e eu já não ajo dessa plataforma de insatisfação e infelicidade, eu ajo com o espírito do Karma Yogi, que eu ajo a partir da satisfação e do agradecimento e da gratidão, e minhas ações são contribuições para o campo, deixando o resultado por conta de Ishvara, mas através dessa atitude chamada yoga, as minhas ações se tornam sadhanas espirituais, portanto, nenhuma de minhas ações são desperdiçadas. Vocês compreendem? Todo mundo sai daquele padrão do realizador, desfrutador, né? A gente não faz mais nada esperando o desfrute do Punya Karma, por exemplo, né? A gente acredita para Ishvara esse é um outro ponto. O Karma Yogi, ele não se coloca numa posição vulnerável de dependência do Punya, do resultado favorável, do sucesso. Entendeu? Porque na medida que a gente diz assim, eu vou fazer tudo isso, aí eu vou realmente ficar satisfeito, feliz e contente se eu tiver sucesso, né? Nesse meu empreendimento, nessa minha ação, nessa minha busca. Se eu tiver sucesso, aí sim eu vou curtir, vou ficar feliz, satisfeito. Temporariamente, mas satisfeito. Okay? O Karma Yogi não. O Karma Yogi, ele desenvolve a capacidade de desfrutar prazer, satisfação e contentamento através da ação, não através dos resultados das ações. Nós temos um controle relativo, mas muito efetivo sobre as nossas ações. Nós temos controle mínimo sobre os resultados, nós podemos ligeiramente influenciar os resultados, mas as nossas ações, nós temos um controle muito efetivo e significativo. Portanto, as nossas ações, se elas forem colocadas com esse espírito, elas são uma fonte de geração de satisfação, de alegria e de contentamento, porque a gente está agindo a partir dessa perspectiva chamada yoga. A minha ação não é para obter alguma coisa, a minha felicidade não depende do sucesso, né, dessas ações, a minha felicidade ela é inerente às minhas ações, porque minhas ações elas são permeadas nesse espírito de contribuição, retribuição, gratidão, sabendo que eu, alinhando as minhas ações ao Dharma e dedicando as minhas ações a Ishvara, porque Ishvara é o campo dharmico também, né? Eu agindo desse modo, eu tenho uma mente tranquila, uma mente calma, um coração tranquilo, eu durmo sereno de noite, e nesse processo eu vou desenvolvendo essa capacidade mental, intelectual, que é o pré-requisito para o Yana Yoga do Vedanta. Alguma dúvida? Nenhuma ação do Karma Yoga é desperdiçada. O Karma Yoga é desperdiçado. Muitas ações do Karmi, existe uma distinção. O Karmis
são aqueles indivíduos jivas que fazem karmas para obter resultados pessoais, materiais, físico-materiais, pessoais às vezes também. Eu quero um boyfriend, a girlfriend, né? Também é um objeto de desejo. Né? Então, os karmis, eles colocam ações visando um resultado que é um resultado mundano, ok? Karmis, eles agem para desfrutar os resultados sempre que eles têm sucesso. Né? Agora, o Karma Yogi é aquele que age com esse espírito que permite a ele agir não dessa plataforma de que eu preciso disso, eu preciso daquilo. A gente se dá conta de toda vez que a gente age dessa perspectiva de que eu preciso isso, eu preciso... Vocês conseguem perceber o quanto condicionadas negativamente as nossas ações se tornam quando a gente parte dessa perspectiva? Sempre que a gente está deprimida, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer uma ação aqui para transcender a depressão, mas uma ação iniciada nesse nível de depressão jamais irá produzir uma transcendência à depressão. Então, nós precisamos de desenvolver essa atitude através da compreensão, do estudo, da compreensão do Karma Yoga, do relacionamento entre Shvara, Jiva e o campo dármico, de tal modo que nós nos tornemos não karmis, os sansaris precisam ser convertidos em karma yogis, ações com espírito, né, religioso que transforma as minhas ações em sadhanas espirituais, através da compreensão, da dedicação, o espírito de contribuir, de dar, né, de adicionar valor ao campo, em vez de simplesmente eu, meu, e depois todos os conflitos psicológicos, emocionais, kármicos que se desenvolvem, porque nessa fúria de querer tudo eu, meu, a gente vai pisando nos outros, a gente vai causando tantos conflitos, tantos danos no campo, nos outros seres, nos outros indivíduos, que depois a gente não consegue nem mais dormir, né? De tanto conflito, tanto senso de culpa, né? De inadequação. Nesta yoga, nenhum esforço é desperdiçado, nem resultados impróprios serão produzidos, porque os resultados primários são sempre uma evolução, um crescimento, uma nova lição aprendida, porque eu tenho uma mente aberta para aprender, compreender e crescer. Então, todos os resultados ocorrerão e serão próprios, serão produzidos, nenhum resultado impróprio, nem muito pouco Karma Yoga. Mesmo muito pouco Karma Yoga protege alguém de um grande problema, de grande temor, de grande agonia, de grande sofrimento. Essa é uma outra expressão importante. Até mesmo um pouquinho de Karma Yoga protege o Jiva de grande sofrimento. Por quê? Até mesmo um pouquinho de Karma Yoga. Porque qualquer que seja os meus momentos de yoga através das minhas ações, entendeu? Ela tem um potencial tão grande de pacificar a minha mente e meu coração que já me protege de grande. Nenhum dessas ações são desperdiçadas e até mesmo um pouco delas tem o poder de proteger alguém de grande sofrimento. Verso 41, você deve ter uma clara compreensão sobre a natureza da liberação. Nós já entramos agora no Karma Yoga, o capítulo 2 e 3, essa metade do capítulo 2 e 3 é sobre Karma Yoga. Você deve ter uma clara compreensão sobre a natureza da liberação. Aqueles com falta de discriminação acolhem muitas noções errôneas sobre a liberação. Cheios de desejo e acreditando que não há nada melhor, pessoas sem discriminação se ocupam de rituais e práticas com o propósito de obter prazer, poder ou um pedaço, uma propriedade no paraíso.
eles pronunciam palavras floridas a respeito de várias práticas que são destinadas a fazê-los felizes. Porque aqueles que procurando poder e prazer são facilmente desviados pelas promessas de atividades práticas e rituais, a discriminação não ocorre para elas. Veja bem, aqui Krishna está fazendo uma crítica. Primeiro ele está dizendo a Arjuna que é melhor que você compreenda a natureza de moksha. Que moksha somente é possível através do jnana, do conhecimento, da compreensão. De que moksha não é possível através de ações, e ainda muito menos através de ações ritualísticas. Okay? Aqueles com falta de discriminação, de compreensão, aqueles ainda não preparados para o Jnana Yoga e Vedanta, eles desenvolvem noções errôneas a respeito de moksha, a respeito da iluminação, da liberação. A noção mais errônea que existe a respeito da iluminação ou liberação é de que é um estado mental, um estado de consciência. Mas, como a gente sabe, um estado de consciência é alguma coisa outra que eu mesmo, porque eu sou aquele que diz, putz, eu tive esse estado que foi o maior barato. Então, qualquer estado de consciência, tenha sido ele induzido por Samadhi Yoga, Upasana Yoga, ou qualquer outra, ou induzido através de ayahuasca, ou qualquer outra substância artificial ou natural, qualquer estado de alguma coisa outra que eu. Né? Eu não posso ser aquilo que eu percebo como um objeto de experiência. Um estado é um objeto de experiência. Né? Portanto, a compreensão, a real, a compreensão da natureza de moksha, é o que Krishna está alertando a Arjuna. Tenha uma clara compreensão sobre a natureza de moksha. Existem muitas pessoas sem discriminação que desenvolvem essas noções errôneas. Cheios de desejo e acreditando que não há nada melhor, pessoas sem discriminação se ocupam de práticas, de ações rituais com propósito de obter prazeres, de obter poderes místicos ou de obter estados de consciências ou estados, ou até mesmo locas, ou após vida, né? Punhas, condições, né? No pós-vida, nesses céus, né? Chamado o paraíso, né? Então, pessoas sem discriminação, eles ficam envolvidos em ações que produzem resultados, visando sempre obter segurança, prazer, poder e até mesmo, né, o céu, o paraíso. Tudo bem, a liberação não é possível aqui, mas como todas as religiões dizem, a liberação é possível no céu. Né? Se você agir, fizer isso e aquilo, então de repente você tem. O Vedanta diz claramente que não. A liberação somente é possível para o jiva humano nesta ordem de realidade, né, no qual o seu corpo sutil é associado ao corpo físico e o campo Dharma que é à disposição, de tal modo que a gente possa crescer até compreendermos a nossa real natureza. Então, essas pessoas sem discriminação, elas continuam fazendo um monte, né? Faz de tudo, né? Quanto mais melhor isso e aquilo, vão mudando de um tipo de atividade e ação, buscando resultados os mais diversos possíveis, mas são pessoas sem discriminação. Eles até mesmo pronunciam palavras floridas, né? Existem diversos campos, círculos de espiritualidade que os gurus falam essas palavras bonitas, floridas, enfeitando o pavão, como a gente diz, né? etc., sobre a natureza de moksha e de transcendental, e isso e aquilo. Eles até mesmo se ocupam de palavras floridas a respeito de várias práticas que são destinadas a completar, a realizar, a tornar os indivíduos felizes. Esses gurus, eles sabem como vender o peixe deles, entendeu? E eles são um business como qualquer outro. Essas pessoas, eu não gosto de falar mal de ninguém, mas eu posso
dizer claramente que a maioria dos ensinamentos espirituais é um business como qualquer outro, entendeu? As pessoas estão vendendo o peixe deles, estão vendendo, se você fizer isso, isso e aquilo, você vai ter essa e essa experiência. Se você estiver comigo, eu vou de qualquer modo transferir minha experiência para você, né? Ou produzir um campo energético no qual você vai começar a experimentar um pouco de Shanti, vai ficar amarrado, aí de repente você vai viver comigo, vai trazer as suas doações e vai me ajudar a construir o meu ashram. Você vê isso em toda parte. Aqui no Brasil está cheio de guruzinho pedindo dinheiro para construir ashram, isso e aquilo. Só porque um campo é formado, os indivíduos eles pensam que todo aquele Shanti, aquele Sattva Guna está sendo generado pelo guru. Então, essas pessoas, sem muita discriminação, elas pronunciam essas palavras floridas a respeito de todas essas ações e práticas que vão realizar e fazer você feliz. Porque aqueles que, procurando poder e prazer, são facilmente desviados pelas promessas de atividades, né? Aqueles sem discriminação, procurando o prazer e poder. O prazer, a Shanti é uma forma de prazer mais elevada. Eu quero paz. Eu, quando comecei a meditar, quando eu era um garoto, eu comecei a meditar porque eu queria experimentar um pouco de paz na minha vida, porque a minha vida era um inferno, né? Então, a paz, entendeu? É alguma coisa de um valor enorme, mesmo que sejam momentinhos aqui e ali, de uma condição mais pacífica, mental e emocional, né? Então, aqueles procurando o prazer, procurando esses momentos de paz, de resolução mental e emocional, e aqueles procurando poder também, eles são facilmente desviados pelas promessas dessas atividades práticas e ritualísticas. Para essas pessoas, a discriminação, o intelecto discriminativo, não está presente. A discriminação não ocorrerá para eles, como o verso diz. Okay? Então, Krishna, nesse verso, está alertando Arjuna sobre a natureza de moksha. Ele está, em poucas palavras, dizendo que moksha, ou libertação, ou realização, ou iluminação, ou autoconhecimento, como a gente queira chamar, só é possível através da compreensão. Somente é possível através do jnana. Nenhuma ação irá produzir aquilo que você já é. Todos nós somos inteiros, cheios, plenos e completos, porque aquilo que nós somos é o substrato de tudo, é a consciência, é a existência, infinitamente não limitada. Portanto, nenhuma ação vai produzir aquilo que eu já sou, aquilo que eu já tenho. Né? Imagina que eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou rezando para Ishvara, eu quero que Ishvara coloque a minha cabeça sobre os meus ombros. Aí um dia Ishvara aparece diante de mim assim, ok, você repetiu meu nome 5 milhões de vezes nos últimos 3 anos. Você me invocou e aqui eu estou aqui para realizar o seu desejo. Ele falou, Ishvara, todo mundo diz que eu perdi a cabeça. Minha mãe, minha tia, minha vovó, meus amigos. Você é sem cabeça, você perdeu a cabeça. E o cara acreditou. Ele virou religioso, invocou o nome do Lorde. Aí o Lorde, quando apareceu para ele, eu quero que você coloque a minha cabeça sobre meus ombros, que eu perdi a cabeça. Ishvara deu uma grande risada e falou assim, putz, Kamona, isso eu não posso fazer. O quê? Você, cara, todo-poderoso Ishvara, aquele capaz de tudo, não vai me conceder esse desejo simples? Todo mundo tira onda comigo, dizendo que eu não tenho cabeça, que eu perdi a cabeça. Bota a minha cabeça sobre os meus ombros. Ishvara diz, não, isso eu não posso fazer. Se você quiser, Natalina, eu posso achatar a sua cabeça, fazer uma cabeça pizza, eu posso alongar a sua cabeça, né? Eu posso levantar a sua cabeça, eu posso modificar a sua cabeça. Isso eu posso fazer.
Mas colocar a cabeça sobre os seus ombros, eu não posso fazer. Por quê? Porque a sua cabeça já se encontra sobre os seus ombros. Então, a gente jamais pode obter, através de ações, aquilo que a gente já possui. Né? A gente quer o quê? A gente quer a plenitude, a gente quer a segurança, a gente quer a independência, a ilimitação, a gente quer shanti, paz, tranquilidade. Isso somente é possível, Arjuna. Moksha, a natureza de moksha, só é possível através da compreensão. Não é possível através de nenhuma ação. Então, veja bem, a Krishna está destruindo todo o aspecto ritualístico e todo o aspecto de yogas, de ações, todos os tipos de sadhanas espirituais voltadas para ações e resultados de ações. Ele está demolindo tudo, né? Explicando para Arjuna que a natureza da liberação é jnana, é conhecimento puro. Tem uma expressão em português que eu gosto de dizer repetidamente, é que o autoconhecimento é feito de conhecimento puro. As pessoas dizem, mais, e a experiência, mas eu tenho pessoas que estão no grupo Vedanta Brasil, alguns dos meus estudantes, amigos, estão tão próximos dessa compreensão, mas ainda tem aquele mais. Sim, mais, mas eu ainda quero ter experiência que eu sou o ser. Entendeu? Você jamais vai experimentar o ser, porque você é o ser. Então, a natureza de moksha é jnana. E o autoconhecimento é feito de conhecimento puro. 3 minutos para quê? Não é possível, mas o tempo voa. Alguém me disse no outro dia que parece que os dias estão ficando mais curtos. É verdade isso? É? Não é possível. Não, assim a gente não vai acabar isso aqui. Eu vou pular 2 folhas agora. Ok. Olha, eu vou continuar até as 5h30. Vocês no web, quem estiver cansado pode deixar a sala. Vocês aqui, quem precisar de ir embora, pode sair de fininho pelos fundos, ok? Eu vou continuar até as 5h30, desde que tenha pelo menos um de vocês comigo. Você não conhece. Nós vamos dormir aqui, Quem tem limite é o município. Legal. Ouvi dizer aqui, quem tem limite é município. Verso 45. A ideia discutida da porção ritualística dos Vedas é referente às 3 qualidades, energias, 3 gunas. É tudo sobre matéria e energia. Os gunas nada mais é do que manipulação das energias, ações, entendeu? De modo que eu possa pedir, né, o favorecimento do campo através de invocar de novo Ishvara, qualquer que seja o representante que eu utilize. No Ishvara, ele pode ser representado por entidades as mais diversas. Se eu quero isso, se eu quero conhecimento, eu vou para Ganesh. Se eu quero uma prosperidade, eu vou para Lakshmi. Existem todos os tipos de divindades para todos os gostos humanos. A gente, eu quero o que eu quero e eu vou invocar Deus. Então, tem essas representações, essas agências de representação que foram criadas pelos jivas, dependendo dos desejos e das orações dos jivas, né? Então, esses desejos, onde é que está aqui? Todas essas, a porção ritualística dos Vedas, os Vedas é predominantemente composto de ações ritualísticas, entendeu? Ações ritualísticas
ações que uma pessoa deve fazer, ações dármicas, como navegarmos nesse mundo com ações que são em harmonia com as leis cósmicas, a estrutura do campo, de tal modo que eu possa desenvolver um intelecto mais sutil, refinado e puro, etc. Então, quase todo o Vedas é sobre ação, visando um resultado de ação. Então, antes aqui, Krishna estava demolindo, no verso 41, todas as ações, principalmente no final, né, as ritualísticas, mas agora ele diz que a ideia discutida na porção ritualística dos Vedas é referente às 3 qualidades, energias. Reconheça o fato de que você é livre dessas 3 qualidades. Então, as ações ritualísticas, as sadhanas ritualísticas, as sadhanas, né, referentes a Karma Yoga, ao Upasana Yoga, todas elas não são de jogar fora. A gente precisa saber o que a gente pode obter por ações. As ações, elas produzem resultados. Os resultados, eles podem me trazer mais próximo do meu objetivo final, ou eles podem me distanciar ainda mais do meu resultado, do objetivo final. Eu preciso de colocar ações que me tragam sempre mais próximos do meu objetivo final. Qual é o objetivo intermediário mais importante na vida de um buscador de moksha? É uma mente satívica, uma mente refinada, uma mente contemplativa, uma mente sutilizada, uma mente com a capacidade de contemplar esses ensinamentos dos Upanishads, mantendo o seu foco, uma mente com uma flexibilidade capaz de expandir para receber conceitos fora do box, né, fora da caixinha. Então, todas as ações servem o propósito de melhorar essa mente. Mas no verso anterior, Krishna dizia que nenhuma ação jamais produzirá aquilo que ela não é desenhada para produzir. Porque nenhuma ação pode produzir aquilo que você já possui, aquilo que você já é. As ações vão produzir uma preparação mental que nos permitirá compreender que nós já somos aquilo que nós estamos buscando. O que nós estamos buscando? A segurança, a paz, a tranquilidade, a plenitude. Essa é a natureza da consciência, da existência. É inteira, é plena, é completa, não tem nenhum complexo de inferioridade, de superioridade, de culpa, de remorso. Tudo isso pertence à construção corpo-mente. Então, todas as ações elas vão servir para o propósito de melhorar essa construção, esse complexo corpo-mente, até que ele possa desenvolver purificação suficiente, pureza suficiente, para compreender que ele é cheio, inteiro e completo, porque ele é Brahman, ele é a consciência. A ideia discutida na porção ritualística dos Vedas é referente às 3 qualidades. Reconheça o fato de que você é livre dessas 3 qualidades, as 3 gunas. Você é livre da dor que surge do contato com os pares de oposto. O que está dizendo? Que aquilo que você é não modifica com experiência. A sua construção corpo-mente irá experimentar os pares opostos, os prazeres e as dores do mundo. Todos nós iremos experimentar os prazeres e as dores do mundo. Mas aquilo que nós somos, de nossa real natureza, não experimenta as dores e os prazeres do mundo. Não, eu quero ser Brahman, mas eu quero curtir o meu gelado. Não, realize que você é livre de ambos os pares de opostos. Você é livre das 3 qualidades. As 3 qualidades, eles representam as 3 gunas, eles são os blocos de construção de todo o universo, os blocos de construção da entidade chamada Jiva. Tudo é constituído, basicamente, a partir dessas 3 energias que desenvolvem os 5 elementos primários, básicos, que desenvolvem
os elementos químicos, físicos e etc., e o reino vegetal, animal, e etc., e mineral. Então, todo o universo é desenvolvido através dessas três qualidades ou energias algumas. Reconheça o fato de que você é completamente livre. Essas três energias é um produto de Maya, esse poder inerente a você, que não é você, mas não é completamente independente de você. Saiba que você é livre de todos os pares de opostos, seja sempre estabelecido em Sattva. Essa é uma afirmação perigosa, que requer um pouco mais de elucidação. Seja sempre estabelecido em Sattva, livre da ansiedade de adquirir e proteger. Então, existem dois problemas com os nossos desejos. E Krishna, mas no verso mais adiante, ele vai dizer uma coisa muito bonita, que eu não vou antecipar agora. Mas os nossos desejos envolvem dois problemas, dois aspectos, né? Todos os desejos que nós temos por haver alguma coisa envolvem uma outra problemática, uma vez nós obtenhamos esse objeto de desejo, é de como manter. Por quê? Eu passei 15 anos nos Estados Unidos e quando eu cheguei lá, eu comecei a me ser influenciado por aquela cultura e eu comecei a entrar naquela viagem do milagre, the American Dream, milagre americano de ficar rico, viver, ser milionário. Eu falei, eu também quero ser milionário, eu quero ter uma casa com uma puta piscina, isso e aquilo. Aí eu fui começando a conhecer pessoas que eram milionários, mas tinham perdido tudo. Aí eu compreendi que ser milionário é relativamente fácil, mas se manter milionário não é tão fácil, entendeu? A menos que você tenha aquela mentalidade de manter a sua riqueza dentro do colchão, né? Porque nem mesmo o mercado imobiliário oferece a segurança que nós pensávamos existisse antes da crise de 2008. Eu perdi uma grande parte das minhas economias nos Estados Unidos naquela experiência do crash de crédito no mercado financeiro, econômico e de imobiliário, né? Então, essas três energias, elas são os blocos de construção que produzem todos os pares de opostos. Seja sempre estabelecido em Sattva, livre da ansiedade de haver e reter, haver e proteger, porque essa é uma aflição, entendeu? É uma missão impossível, uma missão de viver governado por desejos, de haver coisas e manter, é uma armadilha que vai inevitavelmente causar muita frustração, sofrimento e dor, até que a gente se volte para o Karma Yoga, né? E mais tarde para o Jnana Yoga. Seja bem estabelecido em Sattva. Sattva é uma condição mental que é propiciada através desse espírito chamado Karma Yoga. O Karma Yoga, deixando os resultados por conta desse sistema chamado Ishvara, as suas ações são livres dessas ansiedades e aflições e expectativas de obter, de ter sucesso, né? Essa expectativa em relação aos resultados, né? Etc. Então, toda essa ansiedade ela é eliminada e esses desejos, eles são energias rajásicas que fazem com que a gente, né? Como é que é a palavra? Mecanicamente, automaticamente, compulsivamente, a gente constantemente esteja ativo, tentando haver, obter, e depois ativo, tentando manter, né? Requer muitos rajas, desejo. E aí existe essa outra energia, que é uma energia chamada tamas, que é uma energia paralisante, uma energia que desenvolve uma personalidade preguiçosa, que procrastina, né? Que amanhã eu vou pensar nisso, amanhã eu vou fazer aquilo, e o indivíduo vai pecando por omissão, por inação. Então, essas duas energias que condicionam a nossa psicologia humana, elas precisam ser compreendidas e reguladas de modo que a gente
desenvolva e estabeleça uma proporção superior na nossa mente, no nosso intelecto, de Sattva. Porque Sattva é a energia da clareza mental, aquela energia que revela, que nos permite compreender e fazer uma leitura da situação e responder apropriadamente e devidamente, né? Portanto, seja estabelecido em Sattva e livre da ansiedade, das aflições e sofrimentos derivados de rajas e tamas, né? Que produzem constantemente esse desejo por haver, manter, né? Existem dois tipos de desejo. Existe um desejo por haver alguma coisa que eu não tenho, mas que eu quero ter. E existe um desejo, coisa que eu já tenho, que também é um desejo. Eu consegui esse namorado tão bonito, isso e aquilo, e agora acho que ele está começando a paquerar a minha melhor amiga. Como é que eu vou manter esse objeto, esse príncipe da minha vida, né? Como é que eu vou fazer para manter agora isso? É um problema grande. Seja estabelecido em Sattva, livre dessa ansiedade de controlar o campo, de tentar obter e proteger e reter. Seja um mestre de si mesmo. Mestre de si mesmo significa controle, né? Os seus desejos e medos, regule, desenvolva a sabedoria através dessa cunha que te trouxe ao Karma Yoga, que te trouxe ao Vedanta, de tal modo que tu comece a desenvolver a sabedoria que te permite regular essas três energias, regular os seus desejos e medos, entendeu? E desenvolver mais e mais clareza mental, paz, equilíbrio mental, emocional, capacidade discriminativa, etc. Seja um mestre. Para aquele que conhece o ser pleno, Brahman, olha que declaração. Essa aqui é uma declaração que, de novo, a gente precisa tomar cuidado com ela, porque senão a pessoa chuta o balde e diz assim, eu não quero mais saber de Karma Yoga, não quero mais saber de nenhuma ação, nenhuma meditação, né? Ele diz aqui, para aquele que conhece o ser, os Vedas são tão úteis quanto uma pequena poça d'água quando a terra está inundada por uma enchente. Eu tenho meu laguinho no quintal de casa, que é tão rico e importante para mim. Aí vem uma enchente, aí toda a cidade vira um super lago. Para aqueles que compreendem o ser pleno, os Vedas é como aquele laguinho, né? Numa situação a qual a inteira cidade foi alagada e inundada. Significa que os Vedas, eles são inúteis para aquele estabelecido em Brahman como Brahman, entendeu? Porque os Vedas servem o propósito somente de preparar a mente para compreender e estabelecer a sua real identidade em Brahman como Brahman. Para aquele que é devidamente estabelecido em Brahman, os Vedas são inúteis. Você jamais vai encontrar um Jnani fazendo rituais védicos. Você jamais vai encontrar um Jnani fazendo, não quero falar muito, mas você jamais vai encontrar um Jnani fazendo exercício de yoga, se retorcendo todo, fazendo isso e aquilo, entendeu? Muito embora imite tudo, é possível, de repente existe. Por isso que eu não posso ser categórico a respeito disso. De repente tem um Jnani que tem uma vassana por retorcer o corpo daqui e dali e se colocar nessas posições loucas, e aquela vassana permanece depois do autoconhecimento, depois do moksha, ninguém sabe, entendeu? Mas, em geral, para o Jnani, todas essas ações, elas não servem a nenhum propósito, porque o propósito de todas essas ações foram de melhorar essa construção corpo-mente até que ela se purifique e seja qualificada para os Upanishads. Vocês compreendem? É importante que a gente compreenda o valor
limitante de todas as ações, de tal modo que a gente não chute o balde, né? De uma vez, a gente sabe que existem objetivos intermediários e existe o nosso objetivo final. A gente não pode chegar ao objetivo final sem passar pelo nosso objetivo intermediário. Portanto, a gente tem que fazer o que a gente precisa para chegar nessa estação intermediária, de modo que a gente, a partir dali, a gente possa chegar ao nosso objetivo final. E assim nós concluímos o nosso primeiro dia do nosso seminário, webinário de Vedanta. Gente, faltam umas páginas, eu vou ver se amanhã a gente consegue, se acabar o Gita. Mas, se não acabar, quase acabaremos. E qual é o horário amanhã? Às 9 a gente começa amanhã de novo. Oi, queridos do Vedanta Brasil. Amanhã, para quem estiver interessado, às 9 nós encontramos aqui. Vocês apertem o elástico das máscaras, porque diversas máscaras já caíram. Já tem que costurar. Tem que sair, porque com essa história, né, de se divertir muito, as máscaras caem. Ok. Queridos, Namastê. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate. Shanti, Shanti, Shanti. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you, everyone. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.